Saudamos os nossos amigos e irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. No vídeo de hoje, esse vídeo será a conclusão do assunto começado no vídeo anterior, nas quais estaremos expondo de forma bastante simples como será esse tão comentado maior e mais almejado acontecimento. E veremos também que será um paradoxo. Por quê? Porque para muitas pessoas ele será o maior e mais almejado acontecimento. Porém, para outro grupo de pessoas, ele pode ser considerado como o pior e mais indesejado. Então veremos que vai haver dois grupos de pessoas quando este evento ocorrer. Vamos orar para que Deus nos ajude a entender a palavra de Deus? Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Rogamos ao Senhor auxílio por intermédio do Espírito Santo para estudarmos a Tua palavra. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, neste vídeo nós vamos utilizar bastante a leitura de textos. Esses textos eles são colocados numa sequência, numa ordem que eles sozinhos, só os textos, eles nos traz clareza absoluta de como será esse evento. O primeiro texto que nós vamos ler é uma fonte extraída de textos dos testemunhos que não foram traduzidos ainda para o português. Está no Comentário Bíblico Adventista, no volume 7, na página 1104. Comentário Bíblico Adventista, página 1104. O texto está no ST. O nome do livro em inglês é The Signs of the Times. ST. Foi profetizado no ano 6/8 de 1885, que diz assim: quando nos tornamos filhos de Deus, nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, e ali permanece até o tempo do juízo investigativo. Então se fará chamada do nome de cada indivíduo, e será examinado o seu registro, porque aquele que declara: conheço as tuas obras, se naquele dia se verificar que não houve arrependimento completo de todas as nossas más ações, nosso nome será apagado do livro da vida, e nossos pecados permanecerão contra nós. Então, antes desse acontecimento, deve haver um exame, deve ser avaliado o nome de cada um de nós. Nós vamos ler mais alguns textos do livro O Grande Conflito. No Grande Conflito, na página 525, nós vamos ler ainda na sequência desse texto, ainda falando com relação a essa obra que antecede esse tão sonhado e almejado acontecimento para alguns. Nós vamos ler aqui, diz o seguinte: a obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor, visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros. É impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo, em que seu caso deve ser investigado. Agora nós vamos ler na página 464, ainda falando desse juízo. Vamos ler aqui: esta obra de exame
do caráter para determinar quem está preparado para o reino de Deus é a obra do juízo de investigação, obra final no santuário do céu. Vamos ler mais uma página. Os irmãos amigos estão percebendo a necessidade quando Jesus voltar, ele vem com uma lista completa de nomes, já passou por um exame criterioso. Deus não vai levar as pessoas para o céu sem esse exame criterioso, minucioso. Ok, amigos e irmãos? Vamos ler aqui. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isso deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar seu povo, pois que, quando vier, sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Então nós vimos nesses textos que é necessário que se faça um exame primeiro para saber quem está apto, quem confessou seus pecados, quem abandonou seus pecados, porque lá no céu não pode habitar pessoas ainda com mancha de pecado. Quando Jesus voltar, isso precisa estar extinto, estar sido eliminado dos livros do céu, conforme os textos que nós lemos. Agora nós vamos ler alguns textos, combinando textos da Bíblia, combinando com os textos dos testemunhos. Primeiro texto da Bíblia que nós vamos ler, e nós vamos fazer aqui um paralelo, pois os textos requerem que seja assim, pois esse evento, esse tão sonhado evento, para um grupo de pessoas vai causar um tipo de reação, para outro grupo, outro tipo de reação. Veja que interessante que eu vou ler. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor em quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e alegraremos. Então esse texto está falando de um grupo de pessoas que vai estar feliz e alegre com este acontecimento. E nós vamos ler também agora, no Grande Conflito, na página 323. Grande Conflito, página 323. E diz assim: a vinda de Cristo para inaugurar o reino de justiça tem inspirado as mais sublimes e exaltadas declarações dos escritores sagrados. Os poetas evidentes da Bíblia dela trataram com palavras incendidas ou acaloradas de fogo celestial. Então existe uma alegria, um regozijo, uma contemplação para um grupo de pessoas quando ocorrer esse acontecimento. Agora nós vamos ver que vai ocorrer algo diferente por outro lado, ok? Então eu vou pegar aqui uma Bíblia que mais me facilita. Nós vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, o verso 15 ao verso 17. Vamos fazer agora uma comparação com o que eu acabei de ler. Veja o que diz aqui: os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos montes dos penhascos e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Olha que interessante esse texto. Aqui está nos dizendo que vai haver um grupo de pessoas
de todas as classes existentes no mundo, e que esse acontecimento vai ser um pavor para eles não vão suportar. Mas como pode isso, amigos e irmãos? Como pode um grupo de pessoas estar feliz e alegre e um grupo pedir para os rochedos cair sobre eles? É um paradoxo isso, verdadeiramente é um paradoxo. Duas reações diferentes. Então esse vídeo ele é muito interessante, porque traz muita clareza sobre esse assunto. Agora nós vamos ver um texto relativo a esses versos da Bíblia que eu acabei de ler. Nós vamos ler aqui um texto muito tremendo relativo a isso, relativo a esta reação negativa de um grupo de pessoas por ocasião deste evento. Veja o que diz. Quando os pecadores são compelidos a olhar para aquele que vestiu sua divindade com a humanidade e que ainda usa esta veste, sua confusão é indescritível. As escamas lhes caem dos olhos e eles veem aquilo que antes não queriam ver. Compreendem o que poderiam ter sido se tivessem recebido a Cristo e aproveitado as oportunidades que lhes foram concedidas. A lei que desprezaram, veem-na exaltada no mesmo nível que o trono de Deus. Veem o próprio Deus reverenciando sua lei. Que cena será essa? Nenhuma pena pode descrevê-la. A culpa acumulada do mundo será desnudada, e a voz do juiz será ouvida dizendo aos ímpios: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então aqueles que traspassaram a Cristo se lembrarão de como menosprezaram seu amor e abusaram de sua compaixão, de como escolheram em lugar dele a Barrabás, um ladrão assassino, de como coroaram o Salvador com espinhos e fizeram com que ele fosse açoitado e crucificado, de como na agonia de sua morte na cruz escarneceram dele, dizendo: desça da cruz e creremos nele. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Mateus 27, 42. Parecerão ouvir novamente sua voz de súplica. Cada entonação de apelo soará tão distintamente em seus ouvidos como quando o Salvador lhes falou. Cada ato de insulto e zombaria feito a Cristo lhes estará tão fresco na memória como quando esses atos satânicos foram cometidos. Eles dirão às rochas e montanhas que caiam sobre si e os escondam da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro é aquele que sempre se mostrou cheio de ternura e paciência e longanimidade, que tendo entregado como oferta sacrificial, foi conduzido como cordeiro ao matadouro para salvar os pecadores do destino que finalmente lhes toca, porque não quiseram permitir que lhes tirasse a culpa. Amigo irmão, que tremendo é esse texto com relação ao grupo de pessoas que escolheram errado, que ficaram do outro lado. Então nós vimos aqui nesses textos um grupo de pessoas
devia estar regozijando de alegria com esse acontecimento. Por outro lado, nós vemos um grupo de pessoas que menosprezaram a Jesus Cristo, que sacrificaram Jesus Cristo, como que vai ser um horror e um pavor quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então nós vamos ler agora mais alguns textos da Bíblia e nós vamos começar uma série de textos em sequência. O primeiro texto que nós vamos ler está em Isaías, capítulo 35, verso 3 e verso 4. Isaías, eu vou usar versões bíblicas diferentes, que elas trazem mais clareza. Veja o que diz: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança. Veja que interessante, virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então Deus virá para um grupo como vingança e como outro grupo para salvá-los. Vingança, salvação. Ok, amigos e irmãos? Agora nós vamos ler um texto muito interessante aqui do livro Profetas e Reis. Profetas e Reis, na página 726. Veja o que diz esse texto. O dia da ira para os inimigos de Deus é o dia de final livramento para a sua igreja. Então tem um dia, e esse dia é um dia de ira contra aqueles que se opuseram a Deus, como aqueles que se recusaram à salvação, aqueles que se tornaram inimigos de Deus. Deus tem muitos inimigos na terra. Então, o dia que Jesus voltar será um dia de ira para eles. E ao mesmo tempo vai ser um dia de livramento para os salvos. Então, amigos e irmãos, nós podemos ver literalmente nesse evento um paradoxo, um grupo de pessoas reagindo de maneira diferente um do outro em decorrência das suas decisões e das suas escolhas. Foram suas decisões e suas escolhas que fizeram com que eles ficassem em lados distintos, ok, amigos e irmãos? Agora nós vamos ler uma série de textos, assim, só vou ler os textos, amigos e irmãos, porque eles são muito esclarecedores. O primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Hebreus. Então, se você puder, tome nota desses textos, que eles foram criteriosamente colocados nessa ordem, porque agora, nesses versos, nós vamos ver a ordem, a maneira como Jesus vai voltar nas nuvens do céu. Nós vamos ver e o que vai ocorrer. O primeiro texto está em Hebreus 9, 28. Hebreus 9, verso 28, que diz assim. Deixa eu ler na outra Bíblia aqui, que ela está melhor. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Tomem nota, amigos e irmãos, desses textos. Eles estão muito claros com relação a esse assunto. Hebreus 9, 28, que diz assim. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então Jesus Cristo veio a primeira vez para tirar os pecados do mundo através da sua morte na cruz. Agora ele vai vir segunda vez, não para tirar pecados, mas para a salvação. Muito bem. Então, nós vimos aí que Jesus veio uma vez e agora vai vir a segunda vez para a salvação. Primeira vez, agora segunda vez. Ok? Agora nós vamos no livro de Mateus, capítulo 24, e o verso 30 e o verso 31. Veja o que diz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, a segunda vinda de Jesus será de maneira visível e literal. Todos verão, ok, amigos e irmãos? Vamos ler o texto a seguir. Veja o que diz em Apocalipse 1, verso 7. Apocalipse 1, verso 7. Veja o que diz. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então Jesus vem nas nuvens do céu, e todas as pessoas que estiverem vivas, salvos e perdidos, verão Jesus. E o texto nos diz que até quantos transpassaram a Jesus. Só que essas pessoas, eles estão mortos. Quando Jesus voltar, eles estão mortos. Então, eles vão ressuscitar antes de Jesus voltar, conforme nos vídeos anteriores, nos vídeos passados que nós falamos sobre esse assunto, que vai haver uma ressurreição parcial, mista, de salvos e perdidos. Então, esse texto, ele tem duplo significado. Então, quando Jesus voltar, todo olho verá, as pessoas que estiverem vivas, salvos e perdidos, inclusive o grupo de pessoas que transpassaram Jesus, vai ressuscitar antes e vai ver Jesus. Agora nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 a 11. Veja como esses textos são claros. Diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto no céu, virá do modo como ouvistes subir. Da mesma maneira que Jesus ascendeu ao céu, ele vai voltar nas nuvens do céu. Todas as pessoas verão, então é visível. Jesus não vai voltar de maneira secreta, de maneira que nós não podemos ver. Vai ser de maneira visível e literal. Agora nós vamos ler alguns textos relativo ao que vai ocorrer com as pessoas que morreram. O primeiro texto está no livro de João, capítulo João 5, versos 28 e 29. Veja que interessante. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, todas as pessoas que morreram vão ressuscitar. Umas vai ressuscitar para a ressurreição da vida, outra para a ressurreição da condenação. Então, duas ressurreições vão ocorrer. Porém, nós vamos ver que não vai ser simultânea, vai ser separada uma da outra. Então nós vamos ver isso nos próximos textos que nós vamos ler. Primeiro texto, Lucas 14, verso 14. Lucas 14, verso 14. Veja o que o texto diz. Falando de ressurreição. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, a recompensa para os salvos que morreram, será quando, ou seja,
os mortos vão ser recompensados na ressurreição dos justos. Então existe uma ressurreição específica de justos. Agora, nós vamos no livro de Atos. Atos 24, verso 15. Veja que esse texto vai nos trazer clareza com relação a essa sequência de textos, ok, amigos e irmãos? Atos 24 e o verso 15 diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então haverá ressurreição, tanto de justo como de injusto. Porém, nós vamos ver como vai ser isto, tá ok? Nós vamos ler ainda, agora, Apocalipse 22, verso 12. Apocalipse 22, verso 12. Veja o que está escrito aqui. Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Jesus está dizendo que ele vem sem demora, e com ele está o galardão, conforme as suas obras. Então, o galardão, a recompensa, Jesus vai dar para os salvos quando ele voltar. Não será em um outro tempo diferente deste, ok? Então, nós vamos ver aqui agora, Apocalipse 20, verso 6. Nós vimos aí que vai haver duas ressurreições, ok? De justos e de injustos. Agora vamos ver no Apocalipse 20, verso 6. Veja o que diz aqui. Deixa eu ler na outra Bíblia aqui, porque essa outra Bíblia é mais clara. Apocalipse 20, verso 5. Diz assim, ó. Verso 6, perdão. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, o texto está nos dizendo que bem-aventurado é aquele que vai ter parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, a ressurreição dos salvos. Agora nós vamos ver como é que vai ser, o que vai acontecer com os mortos. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos traz clareza com relação a isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso, 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Nós vamos ler os dois textos. Diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Jesus vai vir e vai dar uma ordem. Ele vai dar uma ordem, e as pessoas que morreram em Cristo vai ressuscitar primeiro, fazendo parte dessa ressurreição dos justos, dos textos que nós acabamos de ler. Na sequência, veja o que vai ocorrer com os vivos. No mesmo capítulo, o verso seguinte: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então esses dois textos, eles são bastante claros, amigos e irmãos, com relação aos mortos salvos e aos vivos salvos. Então, os mortos salvos serão ressuscitados por Jesus, e os vivos salvos serão transformados, ok, amigos e irmãos? E ambos vão encontrar com o Senhor nas nuvens do céu. Portanto, vai ser necessário essa transformação de ambos, tanto de mortos ressuscitados, transformados, como os vivos serão transformados. Agora nós vamos ver como será esse processo de transformação. Como que será? Então, no próprio livro de Coríntios, vai nos explicar. 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso
51 a 54. Veja o que diz. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Então, como é que vai ser o processo de transformação dos mortos e dos vivos? O texto nos diz que quando Jesus voltar, no abrir e fechar de olhos, os mortos vão ressuscitar, ok? E os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. E o texto também nos disse que nem todos, como diz assim, nem todos dormiremos, está dizendo assim, nem todos morreremos, ok? Então nós vimos aqui como que vai ser o processo que vai ocorrer com as pessoas salvas, vivas e mortas, as pessoas que morreram em Cristo e as pessoas que salvas. Como nós vimos lá no começo do vídeo, nós vimos lá os textos que mostram que quando Jesus vier, ele já vem com uma lista pronta de nomes e vai simplesmente transformar as pessoas do que é mortal para o que não vai ser mortal, para o que é corruptível para que não seja mais corruptível. Então, só essas duas coisas vão ocorrer. Com relação ao caráter, nós vimos lá no vídeo anterior que isso precisa ocorrer antes, ok? Então, nós vamos ver agora um verso que vai acontecer com relação às pessoas, aquela segunda ressurreição lá nós vimos lá, vai ocorrer outra ressurreição, porém não vai ser simultânea, vai ser separada. Nós vamos ver no próximo vídeo, vai ficar bastante claro essa questão da outra ressurreição. Aqui diz o seguinte, falando desse grupo de pessoas, de salvos, vivos e mortos, ressuscitados e transformados. Agora veja o que vai ocorrer com esse segundo grupo de pessoas por ocasião desse evento. Diz assim, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então Jesus vai ressuscitar, na ressurreição dos justos, vai ressuscitar os mortos salvos, vai transformar os vivos, ok? Porém os outros mortos, as pessoas que não morreram sem a salvação, não vai ressuscitar agora, elas vão ressuscitar, conforme nós vimos lá no texto, na ressurreição dos injustos, né? Nós vimos lá nos textos em João 5:28, nós vimos em Atos 24:15, que vai haver essa distinção de ressurreição, uma para salvos e uma para perdidos. Uma para salvos quando Jesus vier, de perdidos em uma outra ocasião. Então nós vamos ler agora alguns textos relativos a este segundo grupo de pessoas. Tá? Muitas pessoas assim abordam bastante esse assunto, mas não expõem esse lado aqui, que é o lado trágico e é o lado assim, pode-se dizer assim, que desagradável, né? Porque vai falar de um grupo de pessoas, tá certo? Então vamos lá, no livro de Sofonias, vamos lá, o livro de Sofonias, capítulo 1, verso 14. Veja o que diz o texto, Sofonias 1, 14. Sofonias, muito bem, já achei aqui, ó. Sofonias 1, 14. Agora, amigos e irmãos, é muito desastroso, com muitas lágrimas nos olhos que a gente lê esse texto, porque agora é o lado muito desagradável. Diz assim, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção,
O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Então, existe esse dia, desse tão sonhado acontecimento, para um outro grupo de pessoas, vai ser um grande e terrível dia. Então, nós vamos ver como será, ok? Então, nós vamos ler agora 1 Tessalonicenses, né, novamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, vamos lá, capítulo 1, verso 7 ao verso 9. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Perdão, é 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Veja o que diz os textos. A vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder, e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Veja que interessante, veja o paradoxo aqui nesses textos, amigos e irmãos. Esses textos estão nos dizendo que quando Jesus vier, ele vai agora, na sua segunda vinda, para os que não quiseram a salvação. Deus fez tudo que estava ao alcance para salvar todas as pessoas. Todos os meios foram utilizados para que as pessoas aceitassem, e as pessoas, por sua escolha, por sua liberdade que têm, se recusaram. Então, chegou um momento em que não seria correto, não seria justo dar recompensa para os salvos e esse grupo de pessoas fossem morar junto, não teria como. Então Deus precisa fazer uma obra muito estranha e que muitos não gostam de ouvir, mas vai ser assim. Deus é justo, a sua justiça precisa ser manifestada perante todo o universo. Veja o que diz aqui em Apocalipse 19 e o verso 21. Apocalipse 19, 21. Então, todos esses textos que estou lendo, eles fazem parte de uma série de textos que revela o que vai ocorrer com as pessoas que não foram salvas. Apocalipse 19, verso 21. Diz assim: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então, quando Jesus voltar, as pessoas vivas, que não foram salvas, que não aceitaram Jesus, elas não vão suportar a vinda de Jesus, e elas serão mortas pela vinda de Jesus e também pelo sopro de sua boca. Jesus ele vai aniquilar todas as pessoas que recusaram a salvação, que não aceitaram a salvação. Então vai chegar um momento muito crítico, muito caótico, mas as pessoas tomaram essa decisão, recusaram a salvação, que ao grande custo, ao grande preço, Deus custou a vida do seu amado Filho, e as pessoas rejeitaram, elas não quiseram. Então Jesus não pode levar elas para o céu, lá não será um lugar apropriado para elas morarem. Então por amor a elas mesmas, Jesus não pode levar elas para habitar no céu. Então vai ocorrer esse efeito catastrófico com esse grupo de pessoas. Veja esses textos são muito difíceis, amigos e irmãos, muito difíceis de serem lidos, muito difíceis de serem lidos. Mas isso é o que vai ocorrer, isso é o que precisa ocorrer. Meus amigos e irmãos, veja o que dá em Jeremias 25, verso 33. É o texto mais dramático, mais caótico, mais triste de ler na Bíblia. Mas está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. E eu acredito. Veja o que diz. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra,
não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. É trágico isso que vai acontecer. Por isso que estou fazendo esse vídeo, para que você, meu amigo e irmão, compartilhe com as demais pessoas, para que nenhuma pessoa faça parte deste grupo. Mas está escrito que muitas pessoas vão fazer parte deste grupo. Eu não quero fazer parte. Eu não quero que você faça parte, meu amigo e irmão. Veja o que está escrito ainda no livro de Sofonias. Livro de Sofonias. Veja que trágico esses textos. Veja que desastroso vai ser para um grupo de pessoas. Veja que desastroso, amigos e irmãos. Sofonias 1, ainda naquele conhecido capítulo. Sofonias 1, 17 e 18. Diz assim, ó: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque que pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro o poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Mais um texto caótico e crítico que muitas das pessoas não leem, meus amigos e irmãos. Precisa ser lido para que você saiba o que vai ocorrer. Se você não fazer parte do grupo de salvos, Deus precisa aniquilar o pecado. Ele não quer, Deus não vai, Deus não tem nenhum prazer em destruir nenhuma pessoa. Mas Deus, para o bem do universo, Deus precisa aniquilar o pecado. Então, temporariamente, as pessoas vão morrer, Deus seria injusto com os salvos, que sofreram tanto por amor a Jesus, e agora as pessoas não querem nada com a salvação. Jesus precisa agir dessa maneira, Deus precisa agir dessa maneira, porque a sua justiça requer que seja assim. Veja o que está escrito no livro de Jeremias. Nós estamos concluindo no livro de Jeremias, o capítulo 4, o verso 23 ao 26, outro texto tremendo, amigo e irmão, que revela que quando Jesus voltar, o estado que vai ficar a terra, o estado caótico que vai ficar a terra. Veja o que diz: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Nós vemos aqui nesse texto como que a terra vai ficar depois da volta de Jesus, um estado caótico, espalhada de mortes por todas as partes, meu amigo e irmão. Por isso eu não quero fazer parte desse grupo de pessoas que agora, a Bíblia, a palavra de Deus, está revelando. Veja que na conclusão desse estudo, veja o que diz em Amós. Amós 8:3. Amós. Veja que interessante esse verso. Lá nós vimos no Isaías 25:9, do regozijo dos salvos. Veja o que vai ocorrer com outro grupo de pessoas. Amós 8:3 diz assim, ó: mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Em vez de cantar, as pessoas vão uivar quando Jesus voltar. Os perdidos, as pessoas que recusaram a salvação, que maltrataram, que zombaram, que escarneceram dos salvos, que perseguiram os salvos, o cântico delas serão uivo.
Diz o Senhor Deus, multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora, silêncio. Então, meus amigos e irmãos, não quero fazer parte desse grupo de pessoas, não quero que você também faça parte deste grupo de pessoas. Eu vou concluir com um texto, Mateus 25, veja o que diz sobre essa distinção, sobre esse paradoxo. Veja o que diz aqui: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Um grupo para o castigo eterno, outro grupo para a vida eterna. Meu amigo e irmão, verdadeiramente é um paradoxo. Então eu vou concluir com a seguinte expressão que diz assim: em decorrência do maior e mais elevado direito outorgado por Deus ao homem, o livre arbítrio pelas escolhas e decisão humanas. Será assim, de conformidade com esses textos que nós acabamos de ler. Meu amigo e irmão, oro a Deus para que você e eu não façamos parte desse segundo grupo. Então nós vimos aqui, amigos e irmãos, verdadeiramente dois grupos distintos de pessoas, nas quais o que será determinado, a distinção desse grupo será um grupo de pessoas que aceitaram, aceitaram a oferta de salvação, e um grupo de pessoas que recusaram a oferta de salvação, ok? Aceitação e recusa, ok, meus amigos e irmãos? No próximo vídeo, nós estaremos falando sobre um evento muito extraordinário que vai ocorrer na conexão com este que nós acabamos de abordar hoje, ok? E será o tempo em que os porquês serão esclarecidos, ok, meus amigos e irmãos?